Oi gente, bem-vindos ao canal Tenha Menos, eu sou a Fran Escandolara e essa é a parte 4, dia 4 da minha viagem para Curitiba. Aproveitando o início do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever caso ainda não seja inscrito e deixar um like que me ajuda a saber se vocês gostam desse tipo de vídeo ou não. Bom, vamos lá então para o quarto dia de viagem. Nesse dia a gente foi fazer o passeio de trem, então acordamos 5h30 da manhã e fomos, a gente se arrumou. O café era a partir das 6h30, então a gente se arrumou, 6h30, fomos lá, tomamos um café da manhã. 7h15, a gente pegou o Uber pra estação rodoferroviária de Curitiba. O nosso passeio era o pacote Pôr do Sol, então a gente ia de van e voltava de trem. Pediram pra gente estar lá às 8 horas, porém, a gente só saiu 15 para as 9, então achei um tempo que a gente não precisava estar lá exatamente. Mas pediram pra gente estar, estávamos lá. Nós fomos então de van, saindo de Curitiba até Morretes. Achei uma van bem confortável, muito gostoso, caminho tranquilo, motorista muito bom. No caminho, uma surpresa, um passeio inesperado. Eu falo Angiospar, mas eu acho que tá errado, eu vou colocar o nome certo aqui. Que é um passeio, uma parada, é uma visita. E eu vou colocar um vídeo, porque eu não vou conseguir explicar direito o que é. Mas é tipo uma maquete gigante, contando um pouco da história de Curitiba e do estado do Paraná, na verdade. Então tem bastante coisa bem bonitinha de ver. A moça que contou a história, a guia que estava lá, perfeita, muito clara, explicou bem as coisas, achei muito legal. Inclusive saí de lá com uma informação que eu não tinha, ou que eu não lembrava que eu tinha, mas eu acho que eu nunca tive essa informação. Vocês sabiam que Santos Dumont é o responsável por a gente ter acesso às cataratas do Iguaçu? Pois é. Lá a moça explicou pra gente que Santos Dumont foi um dia visitar e lá era um local, era área privada. Uma pessoa era dona das cataratas do Iguaçu. Então assim, Santos Dumont falou assim, mano, não tá certo isso não. E falou, foi lá atrás das autoridades, colocou na mesa, falou assim, aí, não tá certo. E hoje em dia é um dos 7 patrimônios naturais, da humanidade. Então, assim, pica, né? E depois querem falar que esse ser humano não inventou o avião. Ah, gente, me poupa, vai. Enfim, saindo de lá, então, nós fomos pra Morretes. Gente, a gente saiu do hotel, estava 13 graus. A gente chegou em Morretes, estava 31 graus. A gente quase morreu cozido naquele lugar. A gente não estava preparado para esse calor. Enfim, passamos um calor danado. A cidade, gente, é linda. É que tava desconfortável por conta do calor mesmo pra gente. A gente tirou a blusa, tudo, mas mesmo assim tava bem abafado, bem quente. Mas a cidade, pra quem já foi, parece Paraty. É a coisinha mais linda. Tem um rio que corta ali. Ai, gente, muito bonita. Nós paramos e almoçamos no espaço gastronômico, gostei bastante, achei o preço razoável, acho que era R$40 o prato à la carte, mas deixa de beber refrigerante e tal, mas achei uma comida gostosa. A gente não quis sentar no sol com vista pro rio, que tem tipo um guarda-solzinho, mas tava muito quente, a gente sentou lá dentro, tinha ventilador e tal, mas o lugar muito bonito. Saímos de lá, fomos tomar um sorvetinho, e depois tinha muito tempo pra esperar ainda, porque a gente chegou lá por volta das 11h15. O trem só saía às 3. E é uma cidade bem pequenininha, não tem muito o que fazer. E nós optamos por não ir para Antonina, que é um passeio que algumas pessoas fazem. Então a gente ficou com o tempo sobrando. Então essa é uma dica. Se você for fazer o passeio de trem e for só a volta de trem, sugiro que você compre o passeio de Antonina, para você ter o que fazer nesse meio tempo. Então chegou na hora de embarcar no trem. Vamos às 1000 observações sobre o passeio. O passeio em si é muito bonito. O pessoal do trem é muito simpático, não tem o que reclamar. Nós compramos categoria turística. Tem a categoria econômica, que deve ser pior ainda. A categoria turística e depois a boutique. Daí depois tem umas outras mais chiques lá. Mas as que vocês precisam saber, principalmente. Eu e meu irmão, com esse corpinho que Deus nos deu, na turística a gente ficou apertado e tava calor. E o banco não é aquele que tem um negocinho que ergue aqui, assim, que você pode meio que sair com a sua bunda pro lado. Não, é de ferro. Então, assim, ficou apertado, real oficial, não tinha o que fazer. Então, são 4 horas de viagem indo apertados.
que eu sugiro? Ah, e esse vagão é com janela, então a janela vai aberta e tal, não é ruim, é gostoso até. Mas o que eu sugiro? Se eu não me engano, a diferença de preço entre a turística e entre a boutique é R$100. Parcelado em 10 vezes, são R$10 por parcela. Compra a categoria boutique. Vai valer mais a pena. A categoria boutique, eu vi que algumas opções, um ia de frente pro outro, então uma pessoa por banco. Era de janela fechada, então era ar-condicionado. Então, assim, são detalhes que no final vão valer a pena. Então, essa é a minha primeira sugestão para vocês. Outro detalhe, a categoria turística não deixa você marcar o assento, a boutique deixa. E nós fomos, então a gente voltou, né, Morretes, Curitiba. E nós voltamos do lado esquerdo. O lado esquerdo não é o melhor da paisagem. O lado direito, sem dúvidas, é o melhor. Então, assim, não é que não tinha nenhuma paisagem bonita do lado esquerdo, tanto que eu vou postar umas fotos pra vocês verem. Mas do lado direito, a contemplação era muito, muito, muito melhor. Então, mais uma dica importante aí sobre o trem. Se você estiver indo de Curitiba a Morretes, vá do lado esquerdo. Então, virado pra lá. Se você for de Morretes a Curitiba, vá do lado direito, que vai ser o lado legal da paisagem. Agora, o que mais me deixou chateada é que qual era o nome que eu falei pra vocês no começo do vídeo desse passeio? Pôr do sol. A promessa era um pôr do sol no trem. Sabe onde que eu vi o pôr do sol? Na estação ferroviária, que já tinha acabado o passeio. Então, assim, não teve pôr do sol no trem. Ai, enfim, gente, são coisas que acontecem, né? Não deveriam, mas acontece. Então, assim, gostei do passeio, não achei um passeio ruim, foi um passeio bonito, porém, tiveram esses detalhes que, como comigo não deu pra fazer nada, tô aqui dando dica pra você tentar se organizar. Acho que, de repente, é até interessante você pegar o trem na ida, porque na volta você já tá cansado e tal, talvez seria mais gostoso voltar de van. Então, vá de trem e volte de van. É isso do trem, acho que são essas dicas. A gente chegou, foi pro hotel, descansou um pouco, porque estava bem cansado. E depois a gente foi em direção ao Hard Rock. Era um lugar que eu queria muito ir, porém, o que sobrou pra mim foi uma foto. Tá aí a foto. Porque chegamos lá, eu vi que tava bem lotado lá dentro, mas não imaginava tanto. Primeiro que eu cheguei na porta, só de cover artístico, R$30 por pessoa. Mas eu já sabia que ia ser um lugar caro. Daí, meu irmão falou assim, eu acho que eu escutei a moça falar que vai demorar 2h30 pra conseguir uma mesa. Falei, ah, meu Deus. Daí, perguntei pra moça, 42 mesas, não eram pessoas, mesas na nossa frente. A gente, não é que a gente é mão de vaca, mas a gente foi fazer uma viagem mais econômica. Não tinha tanta precisão de a gente ficar pagando de gatinho lá dentro sem ter dinheiro, né? Então, pensando que a gente ia ter que esperar 2h30 lá dentro, a gente ia gastar em bebida, não ia comer. O Hard Rock não é conhecido também por ter uma comida maravilhosa. Aí a gente tirou a foto na guitarra que a gente tanto queria e fomos ao jantar em outro lugar. A gente foi jantar no Madeiro, muito fofinho também o espaço, o restaurante, e tudo muito próximo do nosso hotel. Só que nesse dia choveu no final da noite, então a gente voltou de Uber para o apartamento. Mas jantamos no Madeiro, muito gostoso, e assim a gente finalizou o 4º dia da viagem. Estamos chegando ao fim dessa viagem, então um beijo, fiquem aí com as fotos, até o próximo vídeo. Tchau!